Ao longo dos anos, o Flamengo foi abandonando a sua boa formação, principalmente no futebol. E me preocupa muito esse trabalho na base. Principalmente porque, ao longo dos anos, por exemplo, se nós acompanharmos que hoje, na seleção sub-17, o Flamengo não tem nenhum representante, na seleção brasileira sub-17, só tem um na sub-20, isso não corresponde com a grande tradição e história do Flamengo. Então, a minha pergunta é, o que você pretende fazer com a formação, com o futebol de base do Flamengo? Ele tem que formar atletas para o profissional não tem se utilizado dos atletas da base. O que vem acontecendo? O Flamengo é tudo mais ou menos parecido. O Flamengo teve já na sua história, nos torneios de remo, base olímpica. Na natação, nem se fala. No último torneio Taça Brasil de natação, o Flamengo não tinha nenhum atleta. Então, o que acontece no futebol de base, acontece na natação. Torneio José Finkel, nós não tínhamos um nadador. Eu mesmo, por várias vezes, ajudei a equipe de waterpolo a poder viajar. E na base é a mesma coisa. Falta de estrutura total. Só tem um jeito, Patrícia. Dia 1º, qualquer um de nós tem que começar a obra de sem treinamento, com dinheiro emprestado, aportando, fazendo parceria para blindar a divisão de base. Qualquer núcleo, jogador que aparece, quando vai para casa, sai um olheiro atrás, chega em casa, dá uma geladeira, uma televisão, R$1.000, pega uma procuração, quando ele volta, ele é jogador empresário. Não é Flamengo, não. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco tem o mesmo problema. Você pega o Fluminense, toda a divisão de base do Botafogo e do Vasco está na mão dos empresários. A Lei Pelé destruiu os clubes. Os jogadores deixaram de ser, teoricamente, dependentes e viraram escravos dos empresários. Sem centro de treinamento, e não é para o Barcelona, o Arsenal, não. Porque o Curitiba tem, o Paraná tem, o Atlético Paranaense tem, o Grêmio tem, o Internacional tem, o Palmeiras tem, o Atlético Mineiro tem, o Cruzeiro tem. E por que o Flamengo não tem um centro de treinamento? Mas não é um centro de treinamento do tamanho que as pessoas fazem do Flamengo. Não vamos gastar 30 milhões, não. Faz a primeira fase, está orçado em 8 milhões. De 1º de janeiro a 30 de junho, qualquer um de nós terá a capacidade de fazer um centro de treinamento e blindar. Aí não entra empresário, não entra olheiro, jornalista tem hora para atender, em qualquer lugar do mundo. Então, é um problema de cultura. O que acontece no futebol de base, acontece na natação, acontece no basquete e em todos os outros esportes. Debate entre os candidatos à presidência do Flamengo. Para quem ligou a Rádio Globo neste momento, o candidato Delair Dombrowski, depois de ter confirmado presença na sexta-feira, hoje pela manhã, comunicou que devido a um compromisso em Brasília, não poderia estar presente. Eu vou dirigir a pergunta ao candidato Plínio Serpa Pinto. O tema é futebol. Plínio, você é favorável ao afastamento do futebol da Gávea e se estabelecendo, centralizando o futebol aonde e por quê? Eu entendo de que o Flamengo deve ter, e no nosso projeto de recuperação da sede da Gávea, que está no nosso site www.plinipresidente.com e todos os sócios receberem em casa, é de transformar a sede da Gávea no maior complexo socioesportivo da Zona Sul do Rio de Janeiro. O Flamengo tem lá 70 mil metros quadrados, não vamos falar porque é de uma tristeza infinita, é só visitar a Gávea e andar nela. E o Flamengo teria contemplado nesse projeto um campo de futebol que serviria, e aí o Clóvis tem razão, para o treino de sexta-tarde ou a recreação de sábado, para que o sócio pudesse conviver e ter a interação com seus ídolos e isso fizesse parte da vida social do clube. Mas sou totalmente favorável que o futebol profissional e o futebol de base estejam dentro de um centro de treinamento, em que haja, se não um tempo exclusivo, mas que alimentação, recuperação, as distâncias, não perder o controle do grupo, né? Se você deixar sem treinamento em Vargem Grande, futebol profissional não fecha muito. E eu entendo de que nós temos duas coisas importantes. Primeiro, nós queremos um time campeão, mas um time campeão que seja nosso. Que seja um time campeão montado com continuidade, para evitar de que a cada título vá todo mundo embora.
Então, eu prego de que há uma diferença básica em que pensa só o torcedor e quem pensa o sócio. O Flamengo precisa introduzir 3 projetos significativos. Primeiro é a transformação de forma transparente e objetiva numa negociação com a Câmara e com o prefeito, que está aí o PUR de Vargem Grande, os APACs, está toda hora a prefeitura mudando legislação. Por quê que com representatividade na Câmara de Vereadores nós não vamos contar, né, com vereadores da Expressão, da Patrícia, da Andréia, da Lira do Flamengo, de tantos outros, para que a gente mude o uso do Morro da Viúva e passe, em vez de ter lá 148 apartamentos, 80 vazios e destruídos, que a gente passe a ter um prédio comercial, como está sendo feito pela João Forte, no prédio do Teatro Delfim. Aquilo gera R$100 o metro quadrado, uma renda de 1.800.000, 1.600.000, e não tem espaço comercial em Botafogo. A transformação do Flamengo, as Olimpíadas estão aí daqui a 7 anos. Nós vamos ter obra para infraestrutura, financiamento para estádio, mas não tem Olimpíada sem medalhista. E o Flamengo, com esta sede recuperada, a sede social e a transformação do clube, nós vamos fazer do Flamengo a maior plataforma olímpica na formação de atletas para a Olimpíada. E o centro de treinamento, ou seja, são 3 unidades de negócio separadas: clube social, centro de treinamento e esporte olímpico. São 3 unidades separadas que tem que ter um orçamento para ser cumprido e que a gente possa começar a controlar a dívida. Eu sou literalmente contra o fechamento do Maracanã. O Liverpool fez a reforma do seu estado na Inglaterra todo com o estádio funcionando. Acho que o governador tem prestígio com o presidente da República para ir ao BNDES, apanhar em vez de 400, 500 ou 600 milhões e fazer um estádio na zona portuária, por exemplo, ou aonde ele quiser fazer, para a Copa do Mundo, como está fazendo lá a Prefeitura de Natal. Se a Prefeitura entregou o Engenhão ao Botafogo, por que não pode o governo do Estado entregar o Maracanã ao Flamengo? Do jeito que está, com o estacionamento e com muito pouco recurso, o Flamengo vai estar lá. O que eu não posso admitir é que a atual administração vá negociar a privatização do PPP, fazendo com que o Flamengo entregue 30 anos, 36 jogos por ano, são 1.080 jogos de mando de campo, em troca de meia dúzia de réu fiado para fazer a obra da Gávea ou fazer o centro de treinamento. O Flamengo não vai entregar 30 anos de mando de campo para que alguém faça uma operação com alguma empreiteira de reforma do Maracanã. O governador que faça um estádio para a Copa do Mundo, que não vai ser com o Flamengo que vai haver privatização do Maracanã. E o Flamengo, por mais de uma vez, já tentou negociar o estádio da Gávea e ali fazer um shopping center. Por uma série de razões, protestos da Associação de Moradores, o projeto nunca passou na Câmara, na Prefeitura. Eu queria saber qual é a sua ideia a respeito de transformar a Gávea num shopping center, negociando com um estádio de futebol, enfim, com qualquer outra coisa. Heraldo, muito boa pergunta. Eu estive essa semana com a presidente da Associação de Moradores, da Evelyn, do Leblon, apresentando o projeto para a Gávea. Eu, quando apresentei este documento, que é um documento assinado pelo consórcio Multiplan Pinto de Almeida, no qual eles me garantiam, no caso da minha eleição, o encerramento da demanda que eu questiono, no valor de 30 e tantos milhões, e a devolução da nossa sede, que são 4.000 metros quadrados, que é fundamentalmente indispensável que a gente possa ter aqueles 4.000 metros que estão apagados e fechados há anos. Eu recebi um jornal de um jornalista famoso, que efetivamente as notícias que coloca são sempre em favor